Graça e a paz do Senhor seja com todos, irmãos. Uma certa vez, duas senhoras estavam diante de uma vitrine olhando os noticiários de evangelistas, de grandes pregadores que haviam se tornado notícia na cidade. Chegou um garotinho lá, ao lado das jovens senhoras, e ele parece que ficou impressionado lá quando via os noticiários, e essas duas senhoras falaram o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem completamente entregue em suas mãos. Nós temos o privilégio de ter muitos homens como esse ao longo da história da igreja. Muitos homens que foram desprezados pelas próprias igrejas, muitos homens que foram desprezados pela história daqueles que eles edificaram, mas nós estamos sobre os ombros desses homens. As nossas igrejas foram edificadas com o suor, com o sangue, com as lágrimas, com as renúncias e os sacrifícios desses homens. Famílias foram completamente mudadas, completamente transformadas. Mortos vieram à vida por causa da instrumentalidade desses homens. Filhos deixaram de ser rebeldes, esposas submissas e maridos frouxos por causa da instrumentalidade desses homens. Os puritanos diziam que líderes piedosos, ministros piedosos eram expressões latentes da graça divina, eram dons de Deus para a própria igreja. E é sobre isso que nós temos refletido. Como Deus usa pecadores para abençoar pecadores. Como Deus usa homens fracos, ainda podres, ainda frágeis, para edificar vidas, para restaurar famílias, para restaurar casamentos, para conduzir os pés de jovens à piedade, o amor pelo Senhor, relegando as próprias paixões carnais e perversas desse mundo que tenazmente o seduz, o assedia. É sobre isso que nós temos refletido nessa série. Os oficiais da igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus, preservação essa cujo reflexo é visto nas famílias, na sociedade como um todo. O que é graça? A igreja do Senhor experimenta o que é graça através de pecadores, através de homens frágeis, através de homens que ainda carecem da mesma graça que eles pregam. E é observando isso e falando com toda convicção e ousadia que nós temos demonstrado como essa igreja entende o que é o ministério vocacional. O que é o presbiterato, o que é o diaconato, o que a igreja exige de homens pecadores para que por meio deles a graça divina possa ser testificada visivelmente. E quais os frutos que nascem através da instrumentalidade de homens assim. Nós caminhamos muito até aqui. Essa é a 37ª mensagem dessa série, expondo as epístolas pastorais. Nós começamos a observar agora outro campo em que também homens como esse são instrumentos de graça. Outras comunidades, outra cidade, outras realidades, outras lutas, mas que carecem da mesma instrumentalidade de graça através de pecadores. Paulo observa que existe o mesmo antídoto para o veneno nessas igrejas, o mesmo remédio. E isso mostra a universalidade da estrutura que Deus criou para a igreja e para a preservação do seu povo. A necessidade inata que Deus colocou em uma comunidade, da qual ele chamou de igrejas locais, de comunidades cuja reserva a porção do povo eleito de Deus, redimido de Deus, espalhado pelo mundo.
que precisa ser preservado, nutrido, protegido contra a sua própria carne, contra lobos vorazes, contra feras desse mundo, contra as paixões sem substância, mas que, se apreendidas, materializam pecados e corrupções no casamento, nas famílias, no trabalho, na sociedade como todo. E Paulo, como instrumento divino, como um distribuidor de antídotos ali, ele envia mais um para essas igrejas. Tito. Tito é enviado, não para uma igreja como Timóteo, mas para várias igrejas que estavam padecendo sobre as artimanhas desse mundo. Então, recordando um pouquinho do que nós vimos até aqui, do contexto dessa epístola, a menção que nós temos da ilha de Creta, para a qual Tito é enviado, nós só temos em Atos capítulo 27. Nós temos uma menção em Atos capítulo 2, mas ali são daqueles que fazem parte da ilha de Creta, os cretenses, que ouviram a pregação de Pedro e que muito provavelmente foram aqueles que começaram essas comunidades. E daí então nós percebemos porque ela estava muito desorganizada, porque recebeu apenas uma pequena parcela da revelação divina do que seria a comunidade da nova aliança criada sobre o sangue e a carne do Senhor Jesus Cristo. Em algum momento, que nós não sabemos o qual, Paulo e Tito passam por essa ilha, talvez depois dos relatos de Atos dos Apóstolos, em algum momento posterior a esse. O fato é que Paulo e Tito têm acesso àquelas igrejas e observando ali algo muito interessante, e isso é importante, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque Paulo observa aquelas comunidades e não veio uma igreja organizada, não veio uma igreja estruturada. Então, uma igreja ordenada, uma igreja estruturada é visível, não é subjetiva, não carece de relatividade. É possível identificar uma igreja de fato de tal forma que, embora a nossa Constituição brasileira, reconheça pequenos ajuntamentos de fé como aqueles que se identificam como igrejas de fato legalmente, e é válido que isso aconteça, não necessariamente esses locais que são abertos aleatoriamente são reconhecidos como igrejas, segundo as Sagradas Escrituras. Mas Paulo observou a falta de alguma estrutura naquelas igrejas para que elas crescessem saudavelmente e fossem sadiamente identificadas conforme Deus intencionou. Paulo, então, deixa Tito para essa missão, estruturar, edificar uma estrutura que estava ausente ali. E concomitante a isso, a epístola que nós temos diante de nós foi enviada. A semelhança, então, da primeira epístola de Timóteo a Timóteo, essa também é uma carta instrução. Paulo orienta, como tutor que ele era, como orientador que ele era, como pai na fé que ele era, ele orienta então Tito quanto à missão que ele deveria cumprir, porque também, a semelhança de Éfeso, ele conhece o terreno. A sua visão aguçada, o seu compromisso intencional de edificar um povo do Senhor, faça com que a sua supervisão seja muito reveladora naquilo que falta, e é assim que ele faz, e ele observa o que falta, e então envia Tito e envia essa carta de instrução. O conteúdo da epístola mostra que existiam ali alguns que estavam tomando a liderança, que não deveriam, porque não receberam as qualificações do Senhor para isso, e esses deveriam então ficar na retaguarda, embora não tivesse de fato uma liderança constituída. Por isso, as doutrinas, por causa dessa falta de liderança, as doutrinas judaizantes estavam fazendo parte do cardápio de nutrição daquela igreja. E esse é um dos pontos que Tito deve combater. Um alimento que não nutre, um alimento que causa deficiência, um alimento que causa doença. Tendo em vista a juventude daquelas igrejas,
somada à falta de liderança vocacionada, fazia com que a piedade não fosse o modo de vida daquela igreja. E essa é uma das estruturas que Paulo não enxergou ali. A piedade estava ausente. A vida piedosa estava ausente. Mais uma vez, então, reforçando o fato de que piedade não é subjetiva, não. É claro que ela flui de uma experiência mística, interior, íntima com o Senhor, mas necessariamente ela gera frutos visíveis, tangíveis, que toca outras pessoas. E é isso que Tito precisa tratar ali. Por isso a epístola é marcada por algumas construções teológicas. Apenas 3 capítulos, nós vamos, substancialmente, 3 desenvolvimentos, construções teológicas, são sentenças teológicas construídas com as bases da fé cristã, sobre tratados da vida cristã, que é segundo a piedade, que deveria ser a marca daquelas igrejas. Não politicagem, não mundanismo, não humanismo, não o desejo de atrair a homens, de afagar o seu ego, afagando as suas crianças, fazendo com que elas façam o que quiserem no culto, para que vocês não deixem de vir à igreja, mas que essas igrejas fossem marcadas com as próprias características daquele que a fundou, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que Cristo fosse visto naquelas igrejas. E Cristo só seria visto naquelas igrejas sendo visto na vida de cada mãe, de cada pai, de cada homem, de cada mulher, de cada um que pertencia àquela igreja. De tal forma que a responsabilidade deveria ser assumida por cada indivíduo que compõe aquela igreja. Caso contrário, deveria ser expurgado dela imediatamente por corroer a noiva do nosso Senhor, por macular a noiva do nosso Senhor. E Tito também é encarregado de fazer isso, se houvesse necessidade. Então, em 3 capítulos, nós vemos 3 construções teológicas aqui. 3 tratados, claro, que breve, por causa do próprio tamanho da epístola, mas é significativo, porque nós temos uma epístola de 3 capítulos apenas, e em cada capítulo nós vemos um tratado como esse. Na última oportunidade que eu estive aqui, nós observamos um desses tratados que é exposto logo na introdução. Nós vemos isso no capítulo 2, no versículo 11 ao versículo 14, e o capítulo 3, do versículo 7, 3 a 7. Mas vamos ler o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11 a 14, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então ele está despejando doutrina aqui. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Mais na frente nós vamos expor esse texto aqui, lentamente. O ponto de Paulo é que todo esse contexto é que aquelas igrejas não haviam recebido instrução suficiente para viver de forma condizente com o que era exigido delas. Exigência essa pelo simples fato delas serem aquilo que elas dizem que são, igrejas. A casa de Deus, portanto. E ela deveria ter, então, essas impressões visíveis, tão visíveis que Paulo não as viu. A questão é, como essa exigência poderia ser alcançada? Como um trabalho poderia ser realizado de tal forma
que a piedade fosse construída no coração de cada membro daquela igreja, de tal forma que essa piedade fosse visível para a sociedade na qual elas estavam inseridas. Que marcasse aquela ilha, cuja fama já era nociva e imoral. Como? O que Paulo faz? Enviou um homem para isso. Olhando para aquelas igrejas, Paulo, então, se inquietou ao ponto de observar nelas uma obra inacabada, irmãos. E é interessante, porque eu não estou falando da perfeição, da consumação no dia de Cristo, não. Eu estou me referindo ao fato de que existe uma estrutura necessária ao ponto de identificá-las simplesmente como igrejas plantadas, como igrejas ordenadas ali, como igrejas organizadas. Igrejas ainda deficientes, que carecem de perfeição, piedade, santificação, mas igrejas. E Paulo não viu isso. Então, observe um detalhe aqui muito importante. A piedade recebe ênfase significativa nessa carta aqui. Significativa. Existia algo que não estava marcando aquelas igrejas como elas deveriam ser marcadas, conforme determinação divina. Não é capricho de homens que querem ser super zelosos, não. Mas a noiva de Cristo tinha que ser marcado tal qual Cristo é identificado, porque é noiva dele, porque ele a tomará como sua, porque ele levará para o seu Pai, para aquele grande banquete, piedade, santidade. Famílias que amam o Senhor, homens e mulheres cujo o maior compromisso de vida é com a glória do Deus vivo, é com a exaltação do Senhor. Nada mais é capaz de superar esse objetivo, nada! Porque o Deus, o dono da igreja, está edificando um povo exclusivamente seu, e eu estou ansioso para chegar nessa parte aqui. Um povo exclusivamente seu. Poderíamos fazer 300 aplicações aqui, já, agora, mas eu vou deixar, né? Porque eu tenho dúvida se muitos aqui são exclusivamente do Senhor. Ah, tenho mesmo. Por isso, o destaque da autoridade da parte de Deus outorgado a oficiais. Vai, faz aquilo que eu requero. Diz Deus. Eu exijo, então vai lá e faz. A autoridade dada e o propósito para isso, para que isso seja feito. Como um instrumento por meio dos quais as igrejas consigam viver vidas piedosas conforme a própria exigência divina, irmãos. Então, o que significa embaralhar esse caminho? O que significa? Se é Deus que exige, se é Deus que outorga a autoridade, se é Deus que separa e dota os instrumentos, o que significa embaralhar essa missão? Esse propósito aqui, o que significa? Significa lutar contra o próprio Senhor da igreja. É por isso que eu já disse aqui, muitas vezes, faz tempo que eu não digo, vou dizer de novo. Muito cuidado com a igreja que você deseja ser membro. Porque quando você escolhe uma igreja para ser membro, você tem que se submeter à igreja incondicionalmente. Não é para fazer queda de braço com liderança, não. Não é para ficar competindo entre irmãos, quem é o mais santo, o mais perfeito, o mais bonito, quem tem filhos mais educados. É um corpo que caminha juntos para a glória do Senhor, para o encontro com o noivo. Não tem concorrência, não.
Portanto, eu respeito até o caráter daqueles que fazem parte de igrejas perversas e imorais, mas são condizentes com ela, pelo menos, respeitando os seus líderes e o seu propósito. Pelo menos o caráter dessas pessoas devem ser respeitadas, porque são condizentes no ambiente que estão. Então, muito cuidado quando escolher fazer parte da igreja, porque não significa somente cantar bons louvores e ouvir uma pregação reconfortante que de alguma forma dê paz ao espírito. Significa ser um instrumento para a exibição da piedade divina. Caso contrário, você será um ponto negro no lençol branco. E aí, diferentemente do que acontece com o lençol, o alvejante não age sem dor. O que é interessante, tendo em vista que Tito está ali para fundamentar, para solidificar adequadamente as doutrinas cristãs, é que para que aquelas igrejas pudessem de fato corresponder a tal expectativa divina, ou seja, viver marcantemente para Deus, algo estava faltando. E Tito é encarregado, e observa isso, eles não sabiam o que estava faltando. Esse é um destaque importante. Eles não sabiam que estavam faltando algo. Eles viviam as suas vidas sem piedade, com o ensino incorreto e ainda assim considerando-se igrejas do Senhor, pessoas crentes. Então Tito é encarregado de corrigir isso. Agora vejam, embora a presente epístola fosse direcionada especificamente para uma pessoa, ela é mais oficial do que pessoal. Ela também é direcionada às igrejas, especificamente porque aquelas igrejas não tinham o que era requerido para que elas fizessem aquilo que a própria epístola exige. E Paulo usa inúmeras vezes uma linguagem inclusiva aqui, pronomes plurais, para mostrar que aquela carta também deveria ser lida para a igreja, justamente para abrir as portas para que Tito tivesse acesso, para que ele faça o que é requerido. Ela é direcionada, então, para alguém que servirá de modelo, para instrução e condução da igreja para a piedade. Agora, por que isso? Por quê? Porque, embora aquelas igrejas fossem alcançadas pelo evangelho da salvação, elas não sabiam de fato o que isso realmente significava em sua totalidade. Quais são as implicações disso? Eu sou salvo, eu sei o que significa a oração, eu sei quem é Deus, eu sei o que é o poder de Deus. E aí formam jargões, irmãos, jargões, como só o Senhor na causa, em nome de Jesus, pelo poder de Deus, está repreendido. Deus proverá. Eu confio no meu Senhor. Quando as suas próprias vidas atestam a ignorância das palavras que professam. Então, embora elas tivessem sim recebido o evangelho da salvação, elas não sabiam a totalidade do significado disso. Portanto, a exigência do conhecimento que elas tiveram. Um conhecimento que não exige, um conhecimento que não exige renúncia, um conhecimento que não exige sacrifício, um conhecimento que não exige transformação. Ao ponto de viver vidas que testificavam contra a própria profissão de fé delas. Porque o conhecimento que elas receberam do Evangelho da Salvação exigia a extinção de sua carne. Mas não era isso que estava acontecendo. Eles continuavam mantendo um testemunho carnal. Tito 1, versículo 13, Paulo diz assim, tal testemunho é exato, quando ele fala do testemunho nocivo. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-o severamente, para que sejam sadios na fé
E com isso, Paulo não somente aponta a necessidade dos oficiais aqui, porque sem Tito isso não aconteceria. Essas igrejas não seriam sadias na fé, porque os seus membros não seriam. Mas ele mostra também o propósito sem o qual seria impossível alcançar esse padrão. E esse é o tema da mensagem de hoje. O propósito dos oficiais da igreja: ordenar a casa de Deus. Então, essa mensagem ela pode ser bem mais breve do que as outras, porque eu vou focar só no versículo 5. Se nós analisássemos esse versículo junto com os demais que vêm junto dele, nós precisaríamos de mais tempo. Então, nós vamos focar aqui no versículo 5 apenas, que mostra o núcleo aqui do dever de Tito ali, que eu coloco aqui pelo propósito. O propósito dos oficiais da igreja é ordenar a casa de Deus. Olha 5, o versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, conforme te instruí, conforme te ordenei. Então, observa, embora nós suspeitemos que aquelas igrejas eram igrejas jovens e não saibamos como elas iniciaram realmente, nós apenas fazemos suposições válidas, sadias, muito possíveis, mas fazemos suposições porque nós não temos de fato acesso de como elas foram plantadas, e pelo que Paulo trata aqui, como nós observamos na primeira mensagem, nós vemos que muito possivelmente essas igrejas eram igrejas jovens ali e pequenas. O fato é que elas não estavam ordenadas conforme deveria, conforme a exigência divina. E tal propósito, então, para os oficiais, consiste em assistir às necessidades da própria igreja para que elas sejam capazes de corresponder àquilo que o Senhor espera dela. Ora, é óbvio, o Senhor tem uma expectativa a respeito daquelas igrejas. O Senhor tem uma expectativa, de tal forma que nós não devemos buscar corresponder às expectativas da audiência, às expectativas da membresia, porque as expectativas daqueles que compõem a igreja devem ser harmônicas com as expectativas do dono da igreja, do Senhor da igreja. Quer ser remido continuamente dos seus pecados, na mortificação da sua própria carne, para que Cristo seja cada vez mais visto ao lado da sua noiva, com a qual ele passará a eternidade. É natural isso. É natural que seja assim, de tal forma que nós devemos consultar as nossas expectativas, se a igreja não estiver correspondendo às suas expectativas. Nós devemos consultar as nossas expectativas para então chegar a um veredito de que a igreja realmente está errada e você está no lugar errado. Ou de que você realmente está errado e você precisa mudar. Mas uma ação precisa ser feita. Porque o que nós vemos, irmãos, são testemunhos de pessoas imaturas, pessoas que não sabem o que é a igreja. E graças a Deus, não me refiro a essa igreja. Mas o que nós vemos é isso, testemunho de pessoas que passam a vida reclamando de suas igrejas, reclamando de seus líderes, reclamando de seus irmãos. Como se elas de fato não percebessem que elas estão denunciando a sua própria ignorância e inércia num desejo absurdo de desconforto. Um desconforto não redimido, um desconforto que não mina as tentativas da carne, mas que alimentam a própria carne. Porque ser mortificado, especialmente pela instrumentalidade de outros, não é confortável não, irmãos. Não é não. Mas depois da dor, vem um alívio impossível de ser descrito. O alívio de que você se aproximou mais do seu Senhor. Você subiu mais um degrau de tal forma que o brilho reluzente da glória de Cristo é possível ser visto por você de uma forma que você não via antes. E você não teria sem isso. Você não teria.
Mas nós só temos o real entendimento quanto ao vigor da necessidade dos oficiais da igreja e do seu propósito quando nós observamos a realidade contra a qual eles têm que lutar, os problemas que marcavam aquela igreja. De tal forma que somente a partir do versículo 10 desse capítulo, quando nós o lemos, nós temos entendimento do porquê das qualificações exigidas para os presbíteros que ele precisa ser ordenado ali. E do rigor do propósito, somente depois do versículo 10. Olha o versículo 10. Porque existem muitos insubordinados. O que é insubordinado, irmão? É a paixão desenfreada para benefício próprio. Note isso aí para você ver se seu coração está assim. É a paixão desenfreada para a idolatria do seu próprio coração. Isso é insubordinação. Você é o seu chefe, seu juiz e seu senhor. A sua vida significa fazer a sua vontade e todos aqueles que não cooperam para isso sejam dizimados. É assim que acontece quando nós vamos tratar meninos, garotos, mal criados, que são idolatrados pelos pais. Quem adoça a boca do meu filho, a minha adoça. Já ouviram Satanás falando isso? Já ouviram? Satanás falando isso. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, faladores vãos, pauladores frívolos e enganadores. Especialmente os da circuncisão, são aqueles judaizantes aqui. É preciso fazê-los calar. Como é que Tito ia fazê-los calar, irmãos? Por favor, fica calado aí. É assim? Por favor, você pode, por gentileza, ficar só um pouquinho em silêncio enquanto eu vou doutrinar a igreja aqui. É assim, irmãos? Não. Precisa de homens que entendem que precisam morrer para que as marcas de Cristo sejam vistas na igreja. Homens que sacrificam a sua saúde, o seu sono, o seu conforto, a sua vida, como se estivesse tecendo as marcas de Cristo ali. Esses homens precisam ser calados, Paulo diz. Porque andam pervertendo casas inteiras. Olha a realidade de vida da igreja transbordando para os lares, para as famílias. Então mude de igreja e a sua família será mudada. Ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Olha a desgraça aqui. Tal testemunho é exato, Paulo atesta, portanto repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras hipocrisia, falsidade, duplicidade. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Capítulo 3, versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, faz-o calar, lembra?
depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. O fato é que aquelas igrejas estavam vivendo sem que houvesse luta contra essas corrupções. Nós continuaremos pecadores, irmãos. Nós não seremos perfeitos aqui antes da volta do nosso Senhor, não, irmãos. O Senhor escolheu pessoas imperfeitas e pecadores para fazer a obra. O Senhor escolheu pessoas que continuarão tropeçando, cairão, vacilarão, mas essas pessoas, assim como cada um de vocês, não serão marcados por isso. Os seus erros não serão vistos, porque a luta será ainda mais reluzente do que os seus vacilos. A luta por santificação, o amor por Cristo, a contrição diante da queda, as lágrimas diante do pecado, diante do vacilo. E Tito deveria impregnar isso. Chorem, chorem pecadores, chorem pecadores. Não vivam vidas confortáveis diante desse testemunho da noiva. Vocês estão oferecendo um testemunho da noiva do meu Senhor. É como Tito chegasse ali falando, vocês estão testemunhando erroneamente da noiva do meu Senhor. Não devem testemunhar assim da noiva do meu Senhor. Não devem. Lavem a boca. Lavem a boca. Então Paulo aponta o propósito dos oficiais, descrevendo 2 propósitos e um meio. Primeiro, o propósito do envio. Segundo, o propósito da missão. E terceiro, os instrumentos para atingir tal propósito. É o que nós vamos ver. O envio, a missão e os instrumentos. O envio. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, naquela ilha, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então, observe um detalhe muito interessante aqui. Tito deve ser o precursor e o modelo para aqueles que ele é encarregado de identificar e estabelecer como líderes. Eles não tinham líderes, eles não tinham presbíteros ali. Se eles foram realmente aqueles que vieram do Pentecostes, eles ouviram algo a respeito disso, porque as igrejas estavam sendo formadas ali nas cidades circunvizinhas, mas a própria ilha não tinha testemunho do que significaria ser pastoreado, do que significaria ser cuidado, do que significaria ter como seu líder, como seus condutores, aqueles que são um tipo de Cristo. É assim ou não é? Quantas pessoas não sabem o que é ser pastoreados, irmãos? Não sabem. Pessoas que passaram vidas em igrejas não sabem o que é ser cuidado por pastores fiéis, piedosos, não sabem. Não sabem. A nossa realidade não é muito diferente, não. Pessoas que, como aqui, pastoreiam por torpe e ganância. Pessoas que pastoreiam e com a expectativa de ver um tapinha nas costas e dinheiro na conta, ovacionando-os por sua eloquência, por seu estudo, por sua capacidade oratória. Pessoas que não sabiam que suas famílias podiam ser resgatadas da boca do inferno por homens fiéis, por homens tementes. Pessoas que não sabiam que os seus filhos poderiam ser profundamente ajudados para serem piedosos por causa de homens fiéis. Que não sabiam. Numa realidade em que nós encontramos em cada quase esquina uma igreja. Tito deveria ser o precursor, então, modelo
E por isso iria exigir muito mais dele, de tal forma que o envio não diz respeito simplesmente à mudança geográfica. Não quer dizer isso não, ele estava lá no local. Paulo não o enviou, Paulo deixou lá. O envio não diz respeito à mudança geográfica, mas à assimilação da nova realidade e propósito de vida. Isso é envio. Ele tem que assimilar o que agora é requerido dele. Há pouco tempo ele estava às sombras de Paulo. Paulo tomava decisões. Ele era o operacional. Paulo era a mente. Agora ele assume a vanguarda, a liderança. Ele é responsável pelas decisões. Ele é responsável pela liderança. E isso coloca um peso absurdamente maior. Então Paulo afirma: por esta causa te deixei em Creta. E é impressionante como isso carrega-se um teor, um peso tão absurdo. Não por qualquer causa, não por qualquer objetivo, não para qualquer finalidade, mas por essa. E ele vai passar a carta toda descrevendo o porquê desta causa. Existe uma razão que configura sua conduta naquele lugar. Configura mesmo, reestrutura os seus objetivos, a sua mentalidade, o seu modo de vida. Existe uma razão para isso. Ele está ali para corresponder ao motivo para o qual ele foi deixado, ele foi enviado. Mas não somente isso, as próprias igrejas deveriam estar cientes da razão de Tito e os futuros oficiais estarem ali no meio delas. Para quê, irmãos? Para fazer referência ao que eu falei no início. Para que não embaraçassem o seu propósito, a sua missão, o seu envio. Porque se isso acontecesse, esses também deveriam ser calados. Sob várias acusações, como comumente acontece. Impiedade! Está sendo duro demais, está sendo severo demais, está sendo grosso demais. Cadê a misericórdia? Cadê a graça? Porque é assim que acontece. E mesmo enquanto açoitados injustamente, a missão tem que continuar o seu curso. Esse é o entendimento que corresponde à compreensão de que dos oficiais fazerem o que fazem, porque é isso justamente que dá sentido à vida que vivem. É um senso de vocação em que, mesmo sob amarras e açoites, encontram significado, entendendo que assim as suas vidas alegram o Senhor, mesmo que seja debaixo de lágrimas. Assim também a sua vida, quando você busca a santificação e se desvencilhar das amarras da carne. Mesmo em dias tristes por renúncias que a sua carne não queria, você agrada a Deus com tal postura. É um entendimento da grandeza do que fazem, que torna valiosa a renúncia e a abnegação das suas vidas, porque não é algo pequeno. Richard Baxter falou duas reflexões muito importantes sobre isso. Ele disse o seguinte: que abundância de coisas poderia fazer os ministros se eles apenas vivessem um desprezo pelo mundo e suas riquezas e glória, e gastassem tudo o que têm para o uso do seu mestre. Isso abriria mais corações para a recepção de sua doutrina do que toda a sua oratória o fará. E sem isso, a singularidade na religião parecerá apenas hipocrisia, e é provável que assim seja. Ele continua e diz: a abnegação é de absoluta necessidade em todo cristão, mas de dupla necessidade em um ministro, visto que ele tem uma dupla santificação ou dedicação a Deus. Sem abnegação, ele não pode prestar um serviço fiel a Deus por uma hora sequer. Estudos árduos,
muito conhecimento e excelente pregação são apenas um pecado mais glorioso e hipócrita se o fim não for certo. Foi por esta causa que te deixei em Creta o entendimento do envio e a missão. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes. Tanto o envio afirma a sua vocação, quanto a missão o lembra a forma como essa vocação deve alcançar o seu significado. Porque se não fosse sem o senso de missão, o envio não faria sentido. Qual é o porquê dela? Porque o Senhor, irmãos, isso é importante, talvez muito dificilmente assimilado, onde igrejas trocam de ministros como pessoas trocam de roupa. Quando a gente entende que Deus não somente juntou um povo, mas estruturou esse povo, isso faz toda a diferença, irmãos. Nós sabemos, olhando para a antiga aliança, nós sabemos o que era o povo sem os seus profetas, o que era o povo sem os seus juízes. Nós sabemos o que é um povo sem o seu rei. Nós sabemos o que são ovelhas sem o seu pastor. Nós sabemos. Mas a nossa grande dificuldade por causa dessa cultura de conforto que nós vivemos é porque nós não aceitamos o fato de que nós dependemos de outro. Principalmente se o outro não tem as atribuições de valor que nós julgamos. Não tem o título acadêmico que eu acho que ele tem que ter, não tem a postura altiva que eu acho que tem que ter, não tem a riqueza que eu acho que tem que ter, não se veste como eu acho que tem que se vestir. Então não vai ter acesso à minha vida, não dependo dele, eu sou melhor. Mas nós ainda não assimilamos isso de fato em muitos momentos. E é algo contra o qual nós vamos ter que lutar a vida toda, irmãos. Agora, observa como muitas famílias entulham o caminho da edificação dos seus filhos. E também do seu cônjuge. Quando famílias não honram os seus pastores no lar, não honram os seus oficiais do lar, mas apontam deficiências, apontam defeitos. Por que a sua esposa ouvirá esse homem tão defeituoso contra quem você profere palavras nocivas? Se é tão fácil ver os seus defeitos, se é tão fácil ver os seus erros, por que a sua esposa ouvirá? E mais ainda, por que o seu filho ouvirá? As igrejas precisam, as famílias precisam ensinar aos seus filhos a reverência aos oficiais da igreja. A reverência aos oficiais da igreja. O respeito aos oficiais. Ali é um homem de Deus, filho. Ó. Presta atenção. Ali é um homem de Deus. É interessante como isso entrou na nossa cultura. Foi perdido, mas entrou numa cultura de forma muito solene quando as pessoas pediam a bênção aos padres. Era ou não era? As pessoas pediam a bênção aos padres. Por quê? Porque em sua religiosidade, eles identificavam que ali tinha um homem de Deus, alguém que podia abençoá-los. Nós fazemos uma ruptura desgraçada e não trazemos uma reverência que não deveria ser perdida. E aí homens, cujo objetivo de suas vidas, como propósito vocacional do Senhor, é conduzir famílias à piedade, tem que romper mais essa barreira. De entre trancos e barrancos, forjar solenidade, respeito e autoridade. E daí então, são tidos como grossos e muitas vezes relegados à periferia do afeto. Muitas vezes. Agora, por que Deus estruturou um povo que precisa de outros? Porque foi isso que Deus fez. Por que era tão necessário oficiais ali? A resposta não pode ser mais simples, irmãos. Porque o Senhor, que é o dono da igreja, colocou essa necessidade na comunidade dos eleitos.
É uma necessidade que só pode ser atingida por pessoas vocacionadas pelo Senhor. Você deve ter acesso a uma igreja que ficou sem pastor. O que acontece? O que acontece? Se você não passou por uma, você conheceu alguma? Porque uma necessidade, um nutriente vital não estava sendo observado ali. Isso se chama, sabe o quê? Intencionalidade da parte de Deus. Intencionalidade. Então Tito deveria estar abundantemente ciente do porquê ele estava naquele lugar. Assim como ele mesmo deveria mostrar à igreja e aos futuros oficiais qual deve ser a devida postura de alguém que foi especialmente separado por Deus para a nutrição especial do rebanho. Nutrição especial porque todos nutrem uns aos outros. Todos. Todos nutrem uns aos outros. Agora hoje, irmãos, infelizmente, nós temos muitas cortinas de fumaça para tal convicção. Essa convicção de que nós precisamos de outros, sim. Deus não vai lhe doutrinar em sonho, não. Você acha que vai? Não vai lhe doutrinar no sonho, não. Deus não vai lhe dar uma visão, não. Não vai, não. Sinto muito em dizer. Você precisa de outros pecadores também. Precisa. Mas existem muitas cortinas de fumaça para essa convicção, que deveria ser uma convicção. E isso faz com que existam muitas desculpas e muitas concorrências para o seu coração. Porque quando o seu coração não é aberto para os instrumentos do Senhor, ele não é aberto para o Senhor, irmão. Ele não é aberto para o Senhor. Não é. Porque, mais uma vez, Deus não usará anjos para falar com você. Deus não usará visões para falar com você. Caso contrário, isso eliminaria completamente a necessidade daquilo que ele revelou sobre o sangue e a carne de muitos homens piedosos. Seria em vão. Não faria sentido. Para muitos, infelizmente, uma qualidade absurda, e aí eu falo isso com todo temor mesmo. Para muitos, e é uma quantidade absurda disso, o ministério pastoral de tempo integral é uma opção apenas quando requisitos de conforto são satisfeitos. Apenas isso. A igreja não precisa de homens que sejam integralmente dedicados à igreja. Não precisa. Nós podemos levantar homens aqui que preguem, são pregadores, nós fazemos escalas, eles são pregadores, eles vão pregar a palavra e nós podemos tranquilo. Porque ficar nas costas de um ou dois é muito pesado. Então nós podemos fazer essa escala. E entenda isso. Isso não é uma crítica simplista. Eu vou mudar até o tom para parecer assim. Isso não é uma crítica simplista, porque eu tenho muitos colegas assim, e exclusivamente direcionadas àqueles que exercem o ministério bivocacionado. Não é. Não é. Não quero colocar o peso das minhas palavras nas costas dessas igrejas e desses homens. Longe de mim isso. Mas entenda, eu sou absurdamente convicto do ministério de tempo integral. Absurdamente. Respeito completamente. Mas entendo também piamente que a igreja do Senhor exige dos seus oficiais o ministério bivocacionado não pode dar. Eu entendo isso profundamente, sou profundamente convicto disso. O que a noiva de Cristo exige dos seus oficiais, o ministério bivocacionado não pode corresponder. Agora, isso acontece algo que aconteceu com essas igrejas. A própria igreja não se apercebe dessa necessidade por falta de nutriente e não consegue alcançar isso. Entenda. É natural que a igreja tenha outros oficiais bivocacionados. Mas não é natural que todos sejam. Não é. Dependendo do rigor do pastoreio, um ou mais devem assistir. Caso contrário, nós estaremos
diminuindo o ministério, sei lá, com concurso público que exige dedicação exclusiva, não é? E a igreja não precisa, porque a minha alma tem menor valor e é menos complexa de gerir do que uma empresa. Mas infelizmente nós estamos nesse mar, irmãos, de que até mesmo homens vocacionados por Deus, por causa desses requisitos de conforto, não se dedicam integralmente ao ministério pastoral. A minha crítica, no entanto, é que o baixo nível de entendimento do que é igreja tem feito com que a própria igreja não se aperceba da sua necessidade. Por isso, quando Paulo deixa Tito em Creta, quando ele diz para que pusesses em ordem as coisas restantes, Paulo está apontando o que essa missão exigirá dele. Não é somente uma noite no dia, não, irmãos. Trabalha o dia todo, à noite tu tem que escolher um tempinho para dedicar à tua família, mas também resolver isso. Ou seja, existe um alvo a ser alcançado. As coisas que restaram. Existe um alvo a ser alcançado. E eu não me refiro aqui ao alvo de maturidade. Tem um alvo de maturidade que precisa ser observado, um alvo de embelezamento para que aquela igreja se encontre com o noivo. Não estou me referindo a isso, não. Porque isso não é forjado em uma ação missionária, não. Mas um alvo para que seja reconhecido de fato como igreja. Conhecimentos basilares precisam ser ensinados para que, vivendo-os, atestem de fato que ali há igrejas. Há igrejas ali. Porque daqui a pouco Tito precisa deixar a ilha de Creta. Ele diz no capítulo 3, no versículo 12, apressa-te a vir ter comigo. Então, daqui a pouco ele tem que cumprir essa missão. Daí, então, o próximo ponto é tão importante, os instrumentos. Caso contrário, ele não cumpriria a missão. Mas entenda, imagine que mesmo não sendo Paulo o fundador daquelas igrejas, ao chegar naquele lugar, ele se depara com necessidades ali presentes e ele mesmo inicia a obra. Por quê? Porque ele começou a fazer algo e ele disse que algumas coisas restam a fazer. Então ele começou a obra ali juntamente com Tito. No entanto, precisando sair para outra missão, ele encarrega Tito de concluir aquilo que ele não teve tempo hábil. Por isso que ele diz, para que pusesses em ordem. O termo aqui, pusesses em ordem, essa expressão é a única palavra que significa completar uma tarefa não acabada, completar uma tarefa não finalizada, algo iniciado, porém não finalizado. As coisas restantes que Paulo faz referência aqui diz respeito a, como o texto diz, as coisas que ainda faltam fazer. Embora nós não saibamos quais são essas coisas que restam para ser ordenadas, nós não temos acesso a isso, mas com base no conteúdo da própria carta, da própria epístola, nós podemos assumir que o ensino básico da fé cristã, necessário para uma vida piedosa, é parte dessas coisas. Então, aquela igreja precisava ter uma vida piedosa, e os tratados teológicos básicos da fé cristã estão ali expostos. Então fica muito nítido que para alcançar essa vida piedosa, um conhecimento básico da fé era necessário. Somado-se a isso, a necessidade de eleger pessoas que poderiam continuar nessa nutrição e fazendo essa manutenção, que eram os presbíteros que ele deveria ordenar ali. Então, para chegar na piedade, o que é que falta aqui? Ensino e ensinador. Isso que falta. Pastores e pastoreio. É isso que falta aqui. Contudo, a missão de Tito não consistia apenas ordenar, não consistia apenas em algo que não careceria de ser mantido, algo que não careceria de ser regado, algo que não careceria de ser nutrido, como se uma conferência
Tito vai lá e prega uma conferência. Tito vai lá e dá um mês de aulas. Mas o ponto de Paulo é de que o que Tito iria estabelecer ali careceria de algo que deveria ser mantido, preservado e nutrido. Daí então a necessidade de constância na obra. Constância. Ou seja, Tito deveria ordenar a casa de Deus de tal forma que ela tivesse instrumentos necessários para a sua proteção, preservação e nutrição. E aí veio os instrumentos. Conforme ele diz, né? Os instrumentos é o último ponto aqui. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. E, irmãos, é natural que esse seja o propósito de Tito ali. É natural. Quando nós observamos a biografia e o modus operandi de Paulo, é natural que esse seja também a forma de agir de Tito. É natural que ele sirva de modelo para oficiais que ele mesmo é encarregado de estabelecer, visto que esse é o padrão missionário do seu próprio tutor, do seu próprio pai na fé, do apóstolo Paulo. Abre em Atos dos Apóstolos, na sua primeira viagem missionária, capítulo 14. Atos, capítulo 14, a partir do versículo 21. Atos 14, 21 diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendou ao Senhor em quem havia crido. Volta para lá, por favor. Então observe, ordenar a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, não consiste apenas em ensinar doutrina, irmãos. Nós não precisamos apenas de pregadores. Quando nós temos pregadores e não pastoreio, nós corremos um risco gravíssimo em se contentar com conhecimento e não com a vida. Gravíssimo. Não era somente ensinar a doutrina, mas aplicando-a para uma vida piedosa. Por isso, Tito ele precisa edificar os meios através dos quais essa doutrina e vida piedosa seria mantida. E é isso que precisaria fazer, é inculcando, sabe? Algumas vezes, eu já falei mais vezes aqui, faz tempo que também eu não falo, eu vou começar a resgatar coisas que faz tempo que eu não falo. Aqui é assim, ó, ensino dado é ensino cobrado. Ensino dado nesse púlpito é ensino cobrado. Aqui não é um ambiente fantasioso, não. Em que tranquiliza você para que você diga assim, eu faço parte de uma igreja fiel, uma igreja que tem uma palavra sadia, uma igreja temente. E quando eu digo isso, eu digo que em algum momento, se eu precisar ter com você para alguma exortação, admoestação, conselho, esse púlpito que vai falar. É esse púlpito que vai falar. Olha, eu falei isso. Ano passado nós falamos sobre isso. Ano passado, você lembra? Não, pois deveria lembrar. Porque se você tivesse lembrado, você não estava vivendo assim. Ó. Não estava. Por que essa palavra não entrou aí naquele dia? Por que ela não entrou naquele dia lá? Por quê? Por que você barrou? Porque ela deveria estar aí, fazendo morada e criando vida. Mas por que não entrou? Então, a piedade é forjada assim, irmãos. Não é simplesmente por conhecimento, sem pastoreio, não. É forjada assim. Essa é a grande característica de missionários e plantadores de igrejas como Paulo, como Timóteo, como Tito, que realmente se preocupa com a permanência da obra que realizam. Que é deixar pessoas que mantêm. Não é simplesmente para colocar num relatório de missões, não. Olha, fomos ali, tantas pessoas aceitaram Jesus, uma igreja foi fundada e pronto. Acabou. Vai para o relatório de missões e acabou. Simples assim. Estamos tranquilos.
É isso que grandes cruzadas evangelísticas faziam. Charles Finney, no século passado, que foi o grande criador dos apelos nas igrejas, o grande criador, ele foi o criador dos apelos na igreja porque ele queria fabricar os grandes avivamentos. E aí ele criou o banco dos ansiosos na igreja e começou a chamar pessoas que queriam aceitar Jesus, que sentiram Jesus falando ao seu coração. E essas pessoas vinham até a frente, e essas pessoas eram tidas por convertidas, por responder a um apelo afetivo. Apelos esses que muitas igrejas duram mais do que a própria pregação, irmãos. Muito mais do que a própria pregação. Com o passar do tempo, o próprio Charles Finney viu a desgraça que ele fez. Porque as cidades pelas quais ele passava, com as suas grandes cruzadas de avivamento, continuaram imorais. O índice de criminalidade só subia, o índice de depravação só subia, os bares e bordéis continuavam sendo abertos. Não foi o que aconteceu nos grandes avivamentos. Não foi. Não foi isso que aconteceu. Nós não conseguimos falsear o agir do Espírito Santo, irmãos. Não é assim que é feito, não. Não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Vidas são exigidas para lapidar outras vidas. Isso porque, como eu falei, Tito passaria pouquíssimo tempo ali, irmãos. Daqui a pouco ele receberá outros que Paulo está enviando, ele deve animar esses outros, o final do capítulo 3 diz isso, e ele mesmo deve retornar para Nicópolis para encontrar com Paulo. Ele mesmo deve retornar. Então, se ele não deixa ali instrumentos que alcancem um alvo que o Senhor exige, a obra dele é falha, a obra dele é vã. Ele não poderia corrigir todos os erros ali presentes em tão pouco tempo. Isso porque são necessários, irmãos, instrumentos para a manutenção do testemunho de Cristo. Porque às vezes, irmãos, muitas vezes, não é maldade não. Nós pegamos padrões dos nossos pais e criamos os nossos filhos, muitas vezes. Não é de todo maldade, irmãos. Não é. Padrões que são errados, que têm aparência de pecado, muitos são pecaminosos porque fundamentam um terreno para algo pior, mas muitas vezes é por não entendimento, é por ignorância mesmo, é por falta de sensibilidade, é por falta de discernimento para ver mais profundo, para ver mais longe. Muitas vezes é por causa disso. E nós precisamos ser de homens que estão compromissados com Deus e conosco a tal ponto de romper as suas barreiras de conforto. E ao invés de ter um jantar com você, vai lhe exortar. No jantar, de preferência. O jantar tem que vir antes, porque depois não dá para comer, não, irmãos. Então, quando eu chegar na sua casa e dizer assim, vamos jantar antes, você já sabe o que pode ser, né? Entreguei a minha estratégia. Ó. Bom, vamos jantar aqui. Mas talvez os irmãos entendam o que significa romper uma barreira de conforto. Não é fácil, irmãos. E muitos aqui eu sei que sabem disso. Porque, graças a Deus, a nossa igreja tem caminhado nessa lida de edificar uns aos outros. Então, em alguma medida, os irmãos sabem o que isso significa. Mas esses instrumentos, eles servem para a manutenção do testemunho de Cristo, na edificação de discípulos e na preservação do ensino que gera piedade. Quem são esses, irmãos? Observe a construção que Paulo faz aqui, como é interessante. Muito interessante. Olha, por esta causa te deixei em Creta, envio em missão, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como, começa daqui,
bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Essa expressão bem como é uma palavrinha só, um cai, é uma conjunção, e. É uma palavrinha só, bem como, e. Só que ela tem várias funções. E aqui ela assume uma função explicativa, que quer dizer, ou seja, isto é. O que ela está fazendo aqui? Está destacando não somente a parte do que resta a ser feito, mas os próprios instrumentos para que as igrejas sejam organizadas de fato. Olha que interessante. As coisas restantes e constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Essa cláusula aqui assume uma característica explicativa, mostrando como isso seria alcançado, tanto apontando para a sua estrutura quanto para o próprio ensino. Então, corresponde ao conjunto de coisas como parte restante para aquilo que resta ser colocado em ordem, para que assim, observando os detalhes das necessidades daquelas igrejas, elas possam ser, de fato, conforme o Senhor prescreveu, e viver, de fato, vidas piedosas. De fato, irmãos. Não por acaso, como eu fiz referência, igrejas sem oficiais, igrejas sem pastores, sucumbem ao mundanismo e à carne. Sabe por quê? Porque onde não tem o pastor, lobos fazem a festa, irmãos. Onde não tem o cajado do pastor, lobos fazem a festa. Onde não tem um vigia, um supervisor, lobos fazem a festa. Ovelhas não conseguem fechar a porteira do aprisco. Não conseguem. Podem tentar, mas não conseguem. Podem resistir por um tempo, mas não conseguem. Não têm atributos para isso. Não tem atributos para isso. O mesmo pode ser aplicado a igrejas cujos oficiais são fracos, frouxos e sem convicção. Homens moles, homens que não entendem o preço a ser pago para corresponder à vocação. Oficiais na vida da igreja são uma necessidade, irmãos, não um adereço, não uma formalidade. Então, para a gente concluir, ordenar a casa de Deus, portanto, que é o propósito dos oficiais da igreja, consiste em os 3 pontos. Eu vou colocar aqui de outra forma para a gente assimilar. Então, esse versículo você já decorou, né? Compreender a razão do envio, ou seja, seu propósito de vida ligado ao serviço especial à igreja do Senhor. Segundo, entender que seu envio e vocação só alcançarão seu real significado ao cumprir a missão, de tal forma que uma igreja testifica de seus pastores. Então, quando alguém vem ter comigo para falar de livro que escreveu, de conferência que pregou, vem falar de estudos que tem feito, de artigos que tem escrito, eu digo, e a igreja? Mostra a igreja. Como é que está a igreja? Como é que está a saúde da igreja? Qual é a doutrina que você tem ensinado à igreja? Como é que está o discipulado na igreja? Como estão as crianças na igreja? Eu vou a um culto lá. Aí vejo as crianças. Faz da igreja um playground. Sem reverência. E um bocado de homens feitos, mulheres feitas, olhando aquela irreverência diante do Senhor. A igreja é o grito de senso de vocação dos seus pastores. A igreja. Porque essa é a sua maior responsabilidade. Não é escrever artigos, não. Não é fazer vídeos, não. Não é escrever livros, não. É cuidar do rebanho em secreto, no anonimato. Os pastores têm perdido o prazer nisso, irmãos. Têm perdido. Infelizmente. Entender que o envio e vocação
só alcançarão seu real significado ao cumprir sua missão, que consiste em ser um instrumento que conduz a igreja a uma vida piedosa. Terceiro, preparar homens fiéis e vocacionados como instrumentos de piedade para a vida da igreja. Esses são dons de Deus para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para a nossa família e, mesmo que não saibam, para a nossa sociedade. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, Pai de misericórdia e de graça, nós te louvamos por tua palavra, Deus, pelo teu Santo Espírito que sem dúvida nos conduziu, iluminou a nossa mente, colocou o nosso coração à disposição para ouvir a tua palavra. Aplica, ó Deus, eu rogo a ti, em cada um de nós, a tua palavra para que nós tenhamos vidas condizentes com aquilo que o Senhor requer. Não perfeitos ainda não seremos, ó Deus, mas lutando para uma vida piedosa, de temor ao Senhor, forjando Cristo no nosso próprio lar, zelosamente, intencionalmente, ó Deus. Não podemos fazer isso por nós mesmos, não podemos fazer isso sozinhos. Que nós possamos entender o valor da igreja, o valor dos instrumentos que o Senhor coloca para nossa preservação, proteção e nutrição, ó Deus. Reconhecer de fato que nós precisamos do rebanho e daqueles que conduzem o rebanho. Em nome de Jesus. Amém.